Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Ambiente pegando fogo no Flamengo, né? Às vésperas da decisão, né? Pela Copa do Brasil diante do Fluminense, jogo de volta, né? Vambora aqui reagir umas notícias importantes que o Mauro César Pereira e o Pilhado trouxe sobre os bastidores do Flamengo. A treta entre Gabigol e Davi Luiz, né? E também a saída do Marinho, né? A suspensão do Marinho e a punição. Vambora com mais um vídeo, né? Já vai deixando aquele seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. Desculpa a minha voz aí. O like ajuda demais. Créditos ao canal da Jovem Pan Esporte, né? Link na descrição como créditos. E vambora com mais um vídeo, né? E notícia boa, né? A Arrascaeta treinou e possivelmente deve jogar sim a decisão da Copa do Brasil na quinta-feira. E o Everton Ribeiro ainda tem chance, treinou, mas ainda tem chance remota. E o Arrascaeta deve jogar sim. Notícia boa, hein? Fluminense, que vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil agora num jogo de mata-mata. O clima é ruim, de acordo com o Globoesporte.com. Um sentimento em comum, ainda lendo aqui dados da reportagem do Globoesporte.com, um sentimento em comum entre alguns jogadores e comissão técnica é que a chegada dos reforços na janela de julho será importante para tirar o grupo da zona de conforto e aumentar a competitividade interna. O Flamengo fechou com Luiz Araújo e deseja mais 4 contratações, todas tendo que ser aprovadas pelo Sampaoli, que pelo jeito já pensa em renovar esse elenco. Em contrapartida, há o entendimento de que a virada da chave não pode ocorrer somente a partir da presença dessas novas caras. Aí, de acordo ainda com a reportagem do Globoesporte.com, Mauro César está chegando aqui também, vai poder falar sobre essa crise nos bastidores do Flamengo. De acordo com o Globoesporte.com, Davi Luiz, um dos líderes que mais se posicionaram em entrevistas e no vestiário a partir da derrota na final da Libertadores de 2021, vive momento de maior reclusão. Sente-se pouco respaldado na briga por mais profissionalismo e, por isso, tem evitado os microfones. Essa é a informação do Globoesporte.com, que está aqui na nossa pauta. Vou até tentar falar com familiares do Davi, tentar chegar a um retorno do Davi para ver se quer falar sobre isso, porque eu não sabia dessa situação. E outro que deu a cara em derrotas na atual temporada, Gabigol, também falou pouco nas últimas semanas. O jogador que transita nos diferentes grupos, né, sofre resistência de alguns companheiros por sua personalidade. Mas não há atritos. Isso tudo informação do Globoesporte.com, é bom deixar claro. Ele tem ótimo relacionamento com Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Mateuzinho, que formam um grupo de jogadores respeitados dentro do elenco. O silêncio que gera maior incômodo é o interno. O fato de grupos não se falarem ou não saírem juntos não é o maior problema, ainda de acordo com a reportagem. A falta de mobilização interna e de conversas para se identificar o que falta é o que chama atenção. De acordo com o portal Coluna do Fla, além do elenco estar rachado, alguns jogadores estão irritados com a omissão da diretoria para tratar questões internas e situações vividas no vestiário. Segundo o veículo, há uma ala de jogadores que enxerga o departamento de futebol como omisso em algumas questões. A ausência de atuação dos dirigentes no dia a dia é uma coisa que tem desagradado alguns atletas. O episódio mais recente aconteceu por conta de entrevistas polêmicas de Felipe Luiz e Fabrício Bruno. As falas dividiram ainda mais o grupo e novamente não houve interferência dos dirigentes. Então, são várias informações aqui que levam ao a grande chave do assunto, a ausência dos dirigentes, a omissão dos dirigentes. Inclusive quando se diz que o Davi Luiz está se sentindo pouco respaldado quando cobra profissionalismo. Isso de acordo com a reportagem do Globoesporte.com. Então, é uma situação, de acordo com o Globoesporte.com, de que tem uma crise interna no Flamengo. Mauro César Pereira, quero saber das suas apurações, você que também tem muito contato, eu não tenho nada, tá? Sobre essa situação eu não tenho nada.
Fui até surpreendido com a pauta, porque eu vim direto de uma live do meu canal. E quando eu vi, não sabia que estava esse clima todo, eu até tinha lido ontem, mas não sabia que era uma crise tão grande. E a pergunta é, Mauro, realmente o grupo está dividido? Porque foi o que eu falei, grupinho em time tem em qualquer lugar. Não é em nenhum time, todos são muito amigos, todos saem juntos, todos vão jantar. Agora, o negócio é, dizem que o clima não está bom e que tem jogadores que não se gostam. Você sabe de alguma coisa? Não sabe? Não sei. Essa é a reportagem do Globo Esporte. Eu só sei de uma coisa. Há um embate ali muito claro de um grupo de jogadores, não vou dizer que são todos, mas alguns jogadores que certamente não gostam de técnicos como o Sampaoli, como não gostavam do Paulo Souza, que não teve habilidade para lidar com algumas situações, mas o que o Paulo Souza tentou fazer? Colocar um regime mais profissional. Só isso, mais nada. Talvez não tenha sido da maneira mais adequada, tenha faltado habilidade. Talvez não, faltou habilidade, isso aí eu acho que é muito claro. Mas tentou colocar um regime mais profissional. Aí entra o Dorival Júnior, de composição, se dá bem com todo mundo, o time perde para o Avaí, quase perde para o Juventude, perde para o Corinthians, faz partidas ridículas na reta final, Coritiba, final do campeonato, não, os jogadores estão cansados e tudo e tal, aquela coisa mais de conciliação, é isso que eles gostam. Até o Rogério Ceni, que é um técnico mais rigoroso, digamos assim, compôs com esse grupo em 2020 e 2021, escalou todo mundo, fez ali amizade com todo mundo, é só isso que esses caras aceitam. Aí o Vitor Pereira não foi no Flamengo, o Vitor Pereira mais enérgico do Corinthians, ainda assim não deu certo, e agora está acontecendo de novo. O Sampaoli botou essa turma para treinar 29 dias sem folga. Porque o time está mal fisicamente. Se vai dar certo, não vai dar certo, não sei. Agora, me parece muito claro que o técnico está tentando colocar os caras em condições de jogar futebol, pô. Não estão jogando bem. Um grupo que não está jogando nada. Jogadores que não conseguem terminar um jogo inteiros. Jogadores que participam mal das partidas. Que não ganham as taças que disputam. Que fracassam, em seguida, às vezes, irritando a torcida e recebendo críticas pertinentes da imprensa. Esses caras têm condição de ficar com esse mimimi? Ai, toma obrigado. Ah, o grupo está... Que se dane se o grupo está rachado. A omissão da diretoria é não ser enérgica com essa turma. Quer trabalhar no Flamengo? Você tem que seguir essa cartilha aqui, amigo. É o cartilha do profissionalismo. É isso que deveria haver. Mas não existe. É paternalismo. Eles querem paternalismo. Eles que eu falo são alguns, acho que não são todos. Não vou aqui dizer quem são os jogadores, porque não sei. Mas acho que alguns ficam realmente incomodados porque querem uma relação paternalista. O Flamengo tem umas coisas engraçadas. O Davi Luiz, no ano passado, todo mundo achou muito bonito, porque o Davi Luiz, ele, entre aspas, adotou o Rodinei. E orientou o Rodinei. O Rodinei nunca jogou tão bem no Flamengo. O Rodinei, gente, é um jogador de mais de 30 anos. Que chegou ao Flamengo em 2016, vindo da Ponte Preta. O cara, em 2022, conseguiu fazer uma boa temporada e o grande barato foi que um outro cara mais experiente e muito competitivo, que veio de ligas muito mais rigorosas nesse sentido, né? O cara veio do Arsenal, jogou no Chelsea, PSG, Seleção Brasileira. Ele veio da Premier League. Vem com uma outra mentalidade. Isso é evidente que o Davi Luiz tem uma mentalidade muito competitiva, isso é óbvio. Aí ele que incute na cabeça do Rodinei que o Rodinei tem que ser mais dedicado, que ele tem que se empenhar mais, que ele não pode se contentar com pouco. Não estamos falando de um garoto de 18 anos, não, mas de um cara de 30 anos. Um jogador de 30 anos precisa desse tipo de conselho, gente. Todo mundo achou lindo, maravilhoso. Eu achei aquilo um absurdo. Não do Davi Luiz. Davi Luiz ajudou o cara, mas o cara precisa disso. Porque é um jogador que está há muitos anos nesse ambiente permissivo de paternalismo que vem desde a gestão do outro presidente e continua nessa gestão de num modelo um pouco diferente, mas é paternalismo direto. Os jogadores não são cobrados como deveriam, eles estão insatisfeitos, segundo o noticiário aí, dos colegas do dia a dia do clube, porque ficaram 29 dias sem treinar, jogaram contra o Racing na Argentina, o São Paulo fez todo mundo voltar para a concentração, dormir na concentração, no dia seguinte vai treinar. Ah, eles não gostaram. Por que não gostaram? Quando vai para a Copa do Mundo, ficam 30 dias concentrados, se o time for à final, 40 dias, eles não reclamam. Copa América, quando a seleção convoca, fica um mês se precisar, eles não reclamam. Cara, em qualquer profissão, às vezes, você tem que fazer, entre aspas, um sacrifício. Então o clima tem muito com o Sampaoli também. Claro que porque tem. Porque na matéria não fala, né, do Sampaoli, é mais ali clima dos jogadores, é mais uma insatisfação por cobrança. Também, lógico que tem, isso é evidente. Agora, assim, não estou duvidando da matéria dos colegas, muito pelo contrário, são dois jornalistas sérios e que fazem um trabalho correto. A reportagem é de quem? É do Eric e do Fred. Eric Faria e Fred Gomes. Isso. Mas assim, quem é que vaza isso nesse momento? Para o jornalista. Não estou dizendo que é mentira, não, pelo contrário, acredito em tudo. Quem é que vaza? Geralmente é o jogador, parente do jogador, assistente, auxiliar do jogador, assessor, empresário. Com que intuito você vaza esse tipo de coisa? Com que intuito? Essa é a pergunta que eu faço. Tem ex-assessor do jogador, que ainda é ou não é, já não sei, que passa o tempo todo na rede social minando o Sampaoli. Ah, ele é ruim. Quem que era bom? Bom era o Dorival. Não estou dizendo que o Dorival não é bom.
Mas é um outro modelo. Eles só aceitam isso. E no nível de investimento que o Flamengo tem, com jogadores que vêm lá de fora, custam tanto dinheiro, não cabe mais essa coisa desses jogadores quererem um paizão. O Jorge Jesus era o paizão brabo, né? Dava pancada, mas ao mesmo tempo era aquele cara ali que... Aí depois você teve o único que conseguiu vencer alguma coisa foi o Ceni, que compôs com os caras. O Ceni compôs, ele não é a natureza dele. Ele compôs com todo mundo, tanto que tem aquele famoso vídeo lá da ESPN, quando ele deu entrevista no programa Bola da Vez, jogadores na piscina mandando recado, brincando com o Ceni, até desmentindo a história de que os jogadores não gostavam dele. Gostavam, porque ele compôs. O Dorival compôs com eles. Agora o Paulo Souza não compôs. O Renato também compôs, só que o Renato tecnicamente é muito fraco, não soube tirar dos jogadores aquilo que eles poderiam oferecer. Mas também era o brother ali, o homem do DVD. Eles só gostam disso. Eles, que eu falo, é parte do elenco. Saíram alguns, mas parece que isso está impregnado. E o erro da diretoria é não cortar esse negócio. Parece que agora estão mudando. A saída do Marinho ontem, achei que foi um sinal muito claro disso. O jogador cometeu uma indisciplina, segundo o clube, né? Não quis treinar e tal, não quis viajar, aliás. Você vê, o São Paulo botou todo mundo para viajar. Ah, não gostaram. Todos foram viajar para o Chile. Machucado ou não, vai todo mundo viajar. Vamos passear um pouquinho lá, conhecer Concepción, ficar com os companheiros, foi o seu Arrascaeta, foi o Matheus França, todo mundo, mesmo sem poder jogar. O Marinho não quis ir. Afastaram o Marinho. Em tempos recentes, passaria a mão na cabeça, dá um jeito ali, esquece, passa e ficava. Então bancaram o técnico. E o São Paulo deu chance ao Marinho assim que ele chegou ao Flamengo. Até pela que a gente até falou, né, que ele jogou com ele no Santos. Pela referência do Santos. E o Marinho já deu declarações muito elogiosas sobre o São Paulo lá atrás, em 2019. E ele cresce em 2020 com o Cuca, mas a grande temporada do Marinho começa a partir do São Paulo e ele explode com o Cuca em 2020. E aí ele não quis viajar, teve lá um desentendimento segundo, também o site já é com os colegas, com algum integrante, aliás, da comissão técnica. E o Flamengo ontem afastou o cara. Eu acho que isso já é uma novidade. Vamos ver como é que eles vão lidar. Eu soube hoje, a informação que eu tenho, que vai haver uma reunião, tipo lavagem de roupa suja. Não sei se hoje ainda, mas antes do Fla-Flu. Vai haver uma reunião. Acredito que hoje. Tá? Se a gente tiver informação que durante o programa a gente traz. Porém, hoje de manhã foi isso. Não, vai ter uma conversa aqui dentro do CT. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. De líderes com a diretoria. Com a diretoria, com o São Paulo, acho que pelo que entendi, com todo mundo para tentar acertar os ponteiros. Coisa de grupo, sempre tem assim. Isso sempre tem. É impossível. Qualquer ambiente de trabalho, você tem 30, 40 pessoas, os 40 não são amigos. Sempre há uma afinidade mais com um, com o outro, isso é natural que seja. Até acho muito ruim quando esse grupo é todo mundo junto. Como era há pouco tempo atrás, tinha um determinado jogador que todo mundo se reunia na casa dele, né? Isso gera um poder muito grande para um, dois jogadores. É bom que tenha essa divisão. É bom que eles discutam. É bom que o Fabrício Bruno fala que nosso futebol, ele falou no sábado, é um futebol de merda. É bom que fale mesmo, que eles discutam lá dentro. Não pode ficar até assim mesmo, tá bom. Como era tempos atrás, quando, por exemplo, Diego Ribas perdia um pênalti na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, dizia que o Flamengo fez o seu melhor. Como você fez o seu melhor se você perdeu? Não tem melhor. Perdeu o título, cara. Você não fez o seu melhor. O seu melhor é ganhar, não é perder. Perde uma decisão, isso era tratado com uma naturalidade absurda. Então, esse modo banana que o Flamengo utilizava no passado, não pode mais voltar. Eu acho que talvez por linhas tortas as coisas comecem a acontecer. Por quê? Eles colocaram outros técnicos que chegaram no clube para tentar colocar uma mentalidade mais profissional. Foram moídos, foram triturados. E agora mais um. Parece, não sei se isso vai ser levado adiante, que dessa vez a cartolagem está percebendo que não adianta ficar trocando. Deixa o cara fazer o trabalho dele. Se tiver que sair aí alguém, tiver que espirrar alguém, que espirre. E esse é o momento para isso. E pelo jeito vai ser renovado o grupo. Vai acontecer. O Luiz Adaluz está contratado, o Rossi está contratado, eles querem ainda o De La Cruz, querem o Alan do Atlético Mineiro e talvez mais jogadores. É uma hora para trazer 5, 6 jogadores e dispensa mais alguns, negocia alguns jogadores, muda um pouco o perfil, mostra que ninguém tem lugar cativo, como eu sempre digo, não tem Zico. Se não tem Zico no Flamengo, então ninguém é substituível, ninguém é intocável, ninguém, rigorosamente ninguém, não existe, ninguém. Ninguém merece esse status nesse tempo do Flamengo, por mais que eles tenham história. Não pode ser barrado, pode ficar no banco, pode sim, tiver mal fisicamente, tecnicamente, pode ficar sim, por que não? Um dos melhores jogos que o Flamengo fez esse ano contra o Fluminense, venceu, o Gabigol estava no banco. O Gabigol é um jogador importante, né, no clube. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo. Eu acho que eu vejo isso como mais uma reação. Repetindo, como é que isso chega até nós jornalistas? Como é que os colegas apuram? Não é o jogador que liga, geralmente, é alguém que passa. E por que passa? Com que interesse passa essas informações internas de que está rachado? Você quer minar alguma coisa. Toda fonte tem um interesse. Então, Toda fonte tem um interesse. Você quer minar o quê? O técnico. Lógico. É evidente. Para mim isso é muito claro.
É muito claro. A diretoria também, né? Ou minar Porque na reportagem fala muito da diretoria. Sim, mas o que eles querem? Vamos, querem o quê? Que o Felipe Luiz... você é o dirigente do Flamengo. Aí o Felipe Luiz fala aquilo que falou. Ah, não, o problema não é físico, é técnico e tático. Aí o Fabrício Bruno, dias depois, fala que o futebol do time tá uma merda. Eu pego os dois e bota para brigar e tal. Não. Eu acho que aí são opiniões dos jogadores. Eu acho que a diretoria tem que intervir de uma outra maneira, não fazendo uma cariação entre eles ou coisa parecida, porque são questões que um não atacou o outro. Acho que tem que atuar no dia a dia. Isso é omissão sempre houve. Não, sim, nesse dia a dia, né? Sentindo que tá omissão um grupo sempre houve. assim, Mas eu não sei se... Mas eles querem cobrança? Eles querem mesmo cobrança? Esse grupo quer cobrança? Assim, a diretoria omissa é. A gente pode falar aqui direto da diretoria. Mas será que os jogadores do Flamengo querem essa diretoria atuante? Será que querem? Ela foi atuante agora com o Marinho. Bancou o técnico, a comissão técnica. Não, esse jogador tá fora, não dá. Não quis viajar e tal, não temos mais interesse. Mas aí que tá. Será que é o Gabigol? Eles querem. Faria o que fez com o Marinho? Porque o Marinho também tá mal. É claro que é diferente. É claro que tá muito diferente. Se qualquer clube é assim. Se no Palmeiras tiver um problema de disciplina com reserva com o Gustavo Gomes, é evidente que vai ser diferente. Com o Dudu ou um reserva, não vou nem citar, mas jogadores... Qualquer clube é assim. Na seleção é assim, em qualquer lugar é assim, né? Você, jogador mais pesado, você vai pensar bem. Por que o Ronaldo ficou na Copa de 2006 até o final? Com um peso que ninguém sabia quanto que ele pesava, estava totalmente fora de forma. E o Parreira não cortou por quê? Fosse um outro, ele cortaria, né? Nem convocaria, mas ficou lá, na Copa do Mundo, lá na Alemanha. Porque era o Ronaldo, era o fenômeno. Aí, o Parreira meio que compôs ali. Então, isso acontece de fato. Agora, no caso específico, eu acho que o problema do Gabriel pode ser até técnico. Não é falta de empenho. Até teve uma coisa que outro dia uma pessoa do clube me falou que eu achei interessante. Eu falei, o Gabigol ainda toma muito cartão, né? Reclama muito. Aí ele falou uma coisa que eu fiquei pensando depois, ele tem uma dose de razão. Ele falou, internamente, o que ele fala quando a gente vai conversar com ele, fala, Gabriel, cuidado, cartão, tá reclamando muito. Ele fala, cara, ninguém reclama no time. Se eu não reclamar, ninguém reclama. O adversário que apita o jogo. E é verdade, todo time tem um cara que apita o jogo, né? Especialmente os caras mais cascudos. Fica ali, no ouvido do juiz o tempo todo e fala, eu reclamo porque ninguém reclama. Aí eu fico pensando, é verdade, os jogadores do Flamengo, eles reclamam muito pouco da arbitragem. Não que eu ache isso saudável, mas é o jogo como é jogado, gente. Tu vai jogar um Fla-Flu. Não vai ter Felipe Melo essa quinta-feira porque está suspenso. Felipe Melo apita o jogo. Gustavo Gomes não pressiona. E não estão errados, é o jogo que é jogado. O jogo é jogado aqui no Brasil mais do que em outros países. O juiz, ele é suscetível à pressão, os jogadores pressionam. Aquilo que aconteceu lá em Belo Horizonte agora, não é jogador, eles são dirigentes no caso, é uma pressão para outro jogo. Você pressiona até o Hulk é como o Gabigol, ele reclama todo jogo. Então, eu até pensei, é ruim, mas ao mesmo tempo ele tem uma dose de razão. Porque se os outros também fossem mais ativos, né? Talvez ele pudesse dividir essa missão com outros jogadores. Repito, eu não acho saudável, deu que ninguém enchesse o saco do juiz. Mas não é assim que é o jogo. É a vida como ela é. Então você tem que ficar de acordo com a reportagem do Globo, tá? Essa foi do Globoesporte.com, a que a gente falou agora. A do Globo já é mais direta. Fala do confronto Gabigol versus Davi Luiz, que tá aqui. De acordo com a reportagem, eu vou ler a reportagem aqui. Antes mesmo de sua chegada, o clima no dia a dia do vestiário é de disputa de poder, de forma velada, entre o experiente Davi Luiz e o jovem Gabigol, ídolo e camisa 10 da equipe desde o começo do ano, antes da chegada do Sampaoli, tá? De acordo com a reportagem, antes mesmo da chegada do Sampaoli, o clima no dia a dia do vestiário é de disputa de poder, de forma velada, entre o experiente Davi Luiz e o jovem Gabigol, ídolo e camisa 10 da equipe desde o começo do ano. Após a saída de Diego Ribas no fim de 2022, Davi Luiz passou a tentar exercer ainda mais a sua liderança, mas parou no Gabigol, que foi alçado a capitão pela diretoria rubro-negra. Diante de um ambiente mais pesado, ainda na gestão Vitor Pereira, o atacante tentou aparar as arestas, mas o zagueiro não se mostrou aberto para abaixar a cabeça para o companheiro e compor. Isso de acordo com a reportagem do jornal O Globo. No elenco, Davi é visto como principal referência dos jovens, incluindo os da base. Entre os atletas mais rodados, há incômodo com a situação, mas o respeito com os dois se mantém. Nenhum deles tenta diminuir ou enquadrar Gabigol. É o caso, por exemplo, do Felipe Luiz, que percebe uma falta de unidade no grupo, mas em fim de contrato não atua mais como antes no vestiário. Davi Luiz, assim, perde cada vez mais liderança, de acordo com o Globo.
Não há mais paciência entre os jogadores em geral para ouvir os sermões do zagueiro nos treinamentos e nos jogos, quando costuma ditar o ritmo das ações e cobrar os colegas. Olha aí, ó, tá aí. Essa é a reportagem do jornal O Globo. Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, realmente é o que o Mauro César diz, né? São jornalistas. O Eric Faria e o Fred Gomes eu confio muito. Também. Não escreve à toa, né? Não, e a do Globo eu não sei de quem é. Mas também tem no jornal O Globo que deve ter falado também. É do Diogo Dantas, que também faz a cobertura do Flamengo e deve ter falado com o Eric Faria, com o Fred Gomes, porque são ali da mesma rede, né? Agora, é uma crise. O que eu acho é que, vendo a apatia do time dentro de campo, fica meio claro que bom o clima não é. E pela declaração do Fabrício Bruno depois do jogo, ele diz 3 jogos de merda. Ele fala 3 jogos de merda. Quando o time tá unido, um jogador não fala isso. Vanderlei, o senhor é muito experiente. Eu tô aqui, né? Um grande abraço, boa tarde, Asmar, boa tarde ao Mauro, ao nosso Bruno Prado, ao nosso Flávio Prado e a você que nos acompanha. A gente vai acompanhando tudo isso e lembra que sempre tem um bumbum de plantão. É o do treinador. Tem sido assim. E quando não é o grupo de jogadores ou parte do grupo, ele é absolutamente desmembrado, que coloca o bumbum do treinador na bandeja, tá certo? É a diretoria. No caso do Flamengo, nós já sabemos aí o que aconteceu com o Paulo Souza, com todos aqueles que passaram, com o Dorival, que aparentemente não foram os jogadores que mostraram lamento pela saúde dele, mas foi os dirigentes que entendiam que o Flamengo precisava de alguém com mais status para poder arrancar mais dos artistas do Flamengo. Enfim, depois o Vitor Pereira, todo mundo sabe, é uma coisa mais recente. E agora é o Sampaoli. O Sampaoli não pode ser chamado de indolente. O Sampaoli não pode ser chamado... Pode chamar de um monte de coisas o Sampaoli, mas ele não é indolente, ele não é aparentemente acomodado, ele parece que está todo jogo ele está inflamado, nos treinamentos também demonstra essa vibração, enfim, assim. Enfim, agora, eu imagino mesmo que ele esteja descontentando parte dos jogadores e aí, claro, eles se amarram, se apegam aos contratos, ao status, àquele detalhe de que se não gosta, paga a minha multa, me vende, eu fico aqui sentado no banco e ganho um salário que não é nada que deva ser desprezado por ninguém. O jogador sempre faz o treinador de refém. Alguns reféns são explícitos, outros são, digamos assim, mascarados. É assim que funciona. Estou dizendo isso porque claramente o nosso queridíssimo Sampaoli disse depois do jogo contra o Cruzeiro, né? Ele deixou claro lá, elencando algumas dificuldades que ele tem, e que é verdade. Aqueles que acompanham o Flamengo mais de perto dizem toda hora. Número excessivo de contusões, digamos assim, a imprecisão em colocar a bola para dentro. Todo dia se fala aqui que o Flamengo chega e não consegue colocar a bola para dentro. O técnico mentiu, né? A falta de fôlego que ele já disse em relação à falta de condicionamento físico é mentira. Tudo que ele falou é uma verdade. Agora, incomoda os cristais. Sem dúvida alguma, incomoda os cristais. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? É aquilo. Enquanto a diretoria não tiver um pulso firme, não se posicionar, não abertamente, mas internamente, dificilmente isso vai mudar, né? É aquilo. O Sampaoli, ele tem sua metodologia de trabalho, né? E alguns jogadores não vão gostar do jeito que ele trabalha. O Sampaoli, ele não tá ali para agradar nenhum jogador. Ele tá ali para passar a sua metodologia de treinamento para os jogadores e os jogadores tentar repetir isso dentro de campo. Uma coisa que não está acontecendo. Óbvio que para a metodologia de trabalho de Sampaoli ser implementada, o time tem que estar bem fisicamente, é uma coisa que não está, né? Desde o início do ano. A preparação não foi a ideal. Então é aquilo.
A preparação já não foi ideal desde quando não renovou com o Dorival, né? De lá pra cá só foi desastre atrás de desastre, né? Vergonha atrás de vergonha. Então aquilo, esse disse-me-disse sempre vai ter em qualquer clube. Ah, esse grupinho aqui não fala com esse grupinho. Em qualquer lugar tem isso. Em escola, em hospital, quando tem médico, enfermeiro, em qualquer lugar. E dentro dos clubes não seria diferente, né? Só que aquilo, quando os jogadores entram dentro de campo, eles têm um bem em comum, né? Que é a instituição Flamengo em defender. É uma coisa que aparentemente os jogadores não estão fazendo. É defender com raça a instituição Flamengo, né? Parece que os jogadores entram já, principalmente quando chega o segundo tempo, os jogadores já caem de nível, o condicionamento físico já pesa, né? E ainda os jogadores não jogam bola, entendeu? Complicado. Enquanto a diretoria, só para terminar, enquanto a diretoria não tiver um pulso firme e se posicionar internamente, isso dificilmente vai mudar, sinceramente. Óbvio, né? O Flamengo tem que encerrar algum ciclo nesse elenco, né? Com essa leva de jogadores que estão vindo, será bom, né? Para tirar da zona de conforto esses novos jogadores e ainda alguns jogadores parar e pensar, ou volta a jogar bola, ou volta a apresentar um bom futebol, ou mete o pé do Flamengo. E essa reunião, né? Que o Mauro César chegou a dizer, espero que saia alguma coisa de bom ali dessa reunião, que possivelmente deve acontecer hoje, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. A gente traz vídeo aqui noticiando pra você. Então vai deixando seu like aí pra ajudar o canal e tamo junto.